Vamos abrir o texto sagrado, irmãos. Quero convidar vocês ao texto de Romanos, capítulo de número 9. E hoje nós vamos estudar do verso 10 ao verso de número 18. Carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 9, do verso 10 ao verso 18. Certo pastor, depois de pregar a passagem em questão, foi procurado por um irmão que lhe disse: Eu não entendi bem o verso 13 desta passagem. O pastor lhe perguntou: com que parte do verso você teve mais dificuldade, meu filho? E o irmão respondeu: pastor, claro que foi com a parte B, que diz que Deus rejeitou Esaú. O pastor então suspirou e concluiu: eu também tenho dificuldade com este verso. Só que a minha está mais para a parte A. Eu nunca compreendi plenamente como Deus pôde amar alguém como Jacó. O verso é meio difícil, não, Luiz? E vocês? Com que parte deste verso? Ou melhor, com que parte da doutrina da eleição vocês têm mais dificuldade? Eu espero que a Bíblia seja nossa grande fonte de autoridade sobre todos os assuntos da vida. Se for, é claro que ela vai nos ajudar nesta noite a lidar com um tema tão sensível, tão difícil e ao mesmo tempo tão maravilhoso para os crentes. Eu quero ler para começar com vocês só o verso 10. Romanos, capítulo 9, verso 10. O texto inspirado, na versão que eu tenho em mãos, registra: e esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram um mesmo pai, nosso pai Isaque. Vamos orar? Senhor, esta é a tua palavra. E agora que nos aproximamos dela, queremos dizer como salmista: vamos depositar sobre ela toda nossa esperança. Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa mente, amolece o nosso coração, vence as nossas resistências e leva-nos à alegria da salvação também neste texto. Precisamos de teu auxílio e oramos por ele em nome de Jesus. Amém. O verso que lemos é a ponte entre este parágrafo e o anterior. Isaque e Ismael não foram o único caso. Considerem também, diz Paulo, os filhos de Rebeca, ou seja, Jacó e Esaú. Como Isaque e Ismael, Jacó e Esaú tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Contudo, diferentemente de Isaque e Ismael, Jacó e Esaú também tiveram a mesma mãe, Rebeca. Ainda assim, eles estão aqui para provar a mesma verdade que Paulo ressaltou no parágrafo anterior. A verdade sobre o povo de Deus. Eles são o segundo caso da mesma verdade. No último sermão de Romanos, aprendemos que Deus cria o seu povo. O povo de Deus é criação do
próprio Deus. Neste, nós vamos aprender que o povo de Deus é escolha, é produto da escolha soberana do Senhor. Mas como é que se explica esta doutrina? Como é que se entende esta doutrina? Quais são os grandes fundamentos da escolha soberana de Deus? De acordo com esta passagem, nós podemos dizer, em primeiro lugar, que a escolha de Deus é fruto de seu amor. Jacó e Esaú tinham o mesmo pai e a mesma mãe. Todavia, versos 11 e 12, antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo. De trás para frente, foi dito a ela, a Rebeca: o mais velho servirá ao mais novo. Nós voltaremos à citação em breve, mas por agora, eu quero destacar que claro está no texto que Deus escolheu Jacó. A questão que nos perturba às vezes é: por que ele fez isso? Por que Deus escolheu Jacó e não Esaú? A resposta bíblica começa com: antes que os gêmeos nascessem, ou fizessem qualquer coisa, boa ou má. A doutrina da presciência, que ensina que Deus escolhe o seu povo por decisões ou obras futuras deste, não é apenas negada neste texto, ela é destruída. Deus escolheu Jacó antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa. Ou seja, Paulo está nos dizendo que a escolha de Deus é livre e completamente independente dos homens. E embora haja algum mistério nessa escolha, não há nada de oculto quanto ao seu propósito. Deus assim escolhe, nos ensina Paulo aqui, a fim de que seu propósito, conforme a eleição, permaneça, não por obras, mas por aquele que chama. Em última análise, esta é a diferença entre Jacó e Esaú. Esta é a diferença entre o Israel espiritual e o Israel apenas nação, a eleição divina. Esta eleição, percebam, se dá não por obras, mas por aquele que chama. A preposição por é bem pequenininha, mas tem grande importância aqui. Aqui ela nos ensina que a eleição não acontece por obra do escolhido. Acontece por Deus que chama, ou por Deus que escolhe soberanamente os seus. A questão, porém, permanece: por que ele o faz? E o que o motiva? Veja, nós não temos como saber de tudo, mas nós podemos saber de alguma coisa, daquilo que está revelado na palavra. O verso 12, parte B, e o verso 13 nos contam: foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito, amei Jacó,
mas rejeitei Esaú. São duas citações do Antigo Testamento. A primeira vem de Gênesis 25, quando Deus inverteu a ordem tradicional da primogenitura. Ele disse a Rebeca, antes que os meninos nascessem, o mais velho servirá ao mais novo. A segunda vem de Malaquias, dos dias complicados de Judá, quando o povo de Deus se questionava: será que Deus ainda nos ama? Deus respondeu dizendo: eu sempre os amei. Eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Aqui nós precisamos ter cuidado para não confundir as coisas, gente. Amar e rejeitar não devem ser tomados como idênticos aos nossos sentimentos, os quais muitas vezes estão misturados aos nossos pecados. O Dr. John Stott explica: a antítese é uma expressão idiomática que no hebraico indica preferência. Jesus se utilizou desta expressão algumas vezes. Por exemplo, quando disse que nós não podemos ser seus discípulos se não odiarmos nossa família. Não se está defendendo, obviamente, o ódio à família biológica, mas a preeminência de Jesus sobre todos os relacionamentos humanos. É algo assim que Paulo está fazendo aqui. Ele cita passagens da Escritura para defender a soberania de Deus na escolha de seu povo. Por razões que estão nele, Paulo nos diz: Deus escolheu, Deus amou Jacó. E agora, irmão, o que fazemos com esta doutrina? Antes de mais nada, eu acho que precisamos entender bem. O professor Dix Horn, em um comentário excelente de nossa confissão de fé, escreve: a Bíblia trata do assunto com menor frequência, mas não com menor clareza. E o reformador João Calvino nos lembra: nós devemos estudar esta doutrina, pois ela é bíblica e, portanto, nos dará muitos benefícios. No entanto, devemos estudá-la dentro dos limites da revelação, a Escritura. Dentro dos limites da revelação, nós precisamos afirmar que a eleição de Deus é incondicional, como nos ensinam os padrões da fé reformada. A visão presciente mantém que somos eleitos porque teremos fé um dia. A reformada mantém que somos eleitos para que tenhamos fé um dia. A visão presciente faz da fé uma condição para a eleição. A visão reformada diz que fé é um resultado posterior da eleição. Pastor, mas e daí? Que diferença faz? Qual é o valor prático de se estudar uma doutrina como essa? Há muito, obviamente. Mas por agora eu vou dizer só isso. É claro que o Senhor conhece e vê todas as coisas antecipadamente. Mas Ele não vasculhou o seu futuro, nem o meu, para ver se encontraria fagulhas de fé em nossos corações. Eles estavam mortos em seus pecados e delitos. Ou seja, Deus não nos escolheu porque foi motivado por algo que viu em nós. Deus nos escolheu de forma livre e soberana. O que movimentou Deus na sua direção não foi você, bacana. O que movimentou Deus na sua direção
Foi o próprio Deus, por pura graça e segundo a sua decisão livre. É o que precisamos saber sobre esta doutrina inicialmente. Mas e o que devemos sentir a partir desta doutrina? Nossa confissão de fé declara: homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são individual e imutavelmente designados. Seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado, nem diminuído. O que você sente ao ouvir isso? Deus não nos salva e então nos deixa por conta própria para ver se chegaremos ao final da carreira. Deus não nos revelou o seu amor para depois nos abandonar. Se fomos eleitos por Deus antes da fundação do mundo, nós estamos seguros para sempre, gente. O capítulo 8 nos ensina que Deus nos amou desde a eternidade passada. Este capítulo está nos dizendo que Deus nos amará por toda a eternidade futura. Ele não vai mudar de opinião a seu respeito. Seu amor eletivo não depende de nossas obras. Ele é livre e soberano. Nós podemos nos sentir seguros nas mãos do nosso Deus. E o que fazer então em resposta a esta doutrina? Em direção a Deus, eu diria, nós precisamos louvá-lo. Faz parte da adoração cristã dizer com o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja a glória. Se fôssemos salvos por nossas obras, talvez fizesse sentido receber alguma glória, mas nós sabemos, não somos salvos por nossas obras. Somos salvos pela graça de Deus e mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Portanto, não a nós, não a você, somente a Deus seja a glória por nossa salvação. Em direção aos homens, eu diria, nós precisamos amá-los como Deus nos ama. Nós temos que depender menos de suas obras e menos ainda dos nossos sentimentos. Nós precisamos amar aqueles que o Senhor nos confiou, como Deus nos ama, por decisão livre. Faça o teste essa semana. Resolva amar seu cônjuge e seus filhos antes que eles façam qualquer coisa para lhe agradar. Ame-os livremente, ame-os antecipadamente. E se vierem a falhar, e se as crianças precisarem de disciplina, que uma coisa fique muito clara na mente deles: em você, o amor não mudou em nada. Você não os ama com base em desempenho, performance, nota, medalha, aprovação. Você os ama livremente, como foi amado por Cristo Jesus. Isso tem a ver com o Evangelho. E amar por desempenho tem a ver com outro evangelho que Paulo chama de falso evangelho. A escolha de Deus, portanto, é fruto de seu amor. Em segundo lugar, nós podemos dizer, à luz deste texto, que a escolha de Deus depende de sua misericórdia. O apóstolo, depois de apresentar a doutrina, levanta uma pergunta, verso 14. E então, que diremos?
Acaso Deus é injusto? Notem, esta é a pergunta natural da carne, gente. Crentes e não crentes questionam a doutrina da eleição, ao menos inicialmente. Paulo sabe disso. E como um bom professor, ele antecipa as perguntas de seus alunos. Acaso Deus é injusto? Uns questionam a doutrina porque não conseguem conceber a ideia de salvação sem participação humana, sem o tal do livre-arbítrio. Outros questionam a doutrina porque ficam momentaneamente perturbados com a hipótese de Deus ser arbitrário, injusto. Por isso Paulo levanta a pergunta: acaso Deus é injusto quando escolhe o seu povo? A resposta dele ao final do verso 14 é enfática: de maneira nenhuma. Ou seja, em Deus não há injustiça, perversidade, iniquidade. O Deus da Bíblia é santo, justo, perfeito, puro. Pastor, então, qual é a base da escolha de Deus? Qual é o fundamento? Como é que funciona a eleição? A resposta do apóstolo aqui, como em tantos outros lugares, vem da Escritura, gente. Ele escreve no verso 15: pois ele, Deus, diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É mais uma citação do AT. Só que dessa vez ela vem não de Gênesis, mas de Êxodo. Moisés, depois daquele episódio famoso do bezerro de ouro, intercede pelo povo que havia pecado. E Deus então lhe responde: Moisés, a história é a seguinte: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é uma questão de justiça, é uma questão de misericórdia. Abraão e seus parentes de Ur dos Caldeus, todos eles eram pecadores e mereciam, portanto, a justiça de Deus. Deus, porém, teve misericórdia de Abraão. Isaac e Ismael, ambos eram pecadores e, portanto, mereciam a justiça de Deus. Deus, porém, teve misericórdia de Isaac. Os dois, Jacó e Esaú, são grandes pecadores. Os dois mereciam a justiça de Deus. Deus, porém, teve misericórdia de Jacó. Repete-se sempre a mesma coisa, de geração em geração, sem praticar o mínimo de injustiça, porque todos são pecadores. Deus tem misericórdia de seu povo e o poupa do juízo divino. Portanto, o apóstolo escreve no verso 16: isso não depende do desejo ou do esforço humano, depende da misericórdia de Deus. Para quem Paulo está escrevendo isso, irmãos? Para os crentes de Roma. Mas vamos lembrar do contexto em que estamos. Desde o início do capítulo 9, Paulo vem nos falando sobre o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é criação do próprio Deus. Abraão, Sara e Agar podem conceber Ismael. Deus, por meio de um homem idoso e no ventre de uma mulher estéril,
cria Isaac. O povo de Deus nasce visivelmente por obra de Deus quando Ele cria em nós a vida espiritual que não temos. Foi o que ouvimos no último sermão. Aqui, Paulo está nos dizendo que o povo de Deus é fruto da escolha soberana de Deus. Não depende do desejo ou do esforço humano, depende única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. De novo eu te pergunto, e agora? O que fazemos com esta doutrina? Mais uma vez, nós precisamos entender bem. A discussão da eleição geralmente esbarra no tal do livre-arbítrio. Pastor, e o meu livre-arbítrio? Não sou eu livre para escolher a Deus? Se você quiser levar a Bíblia a sério sobre este assunto, você vai ter que concordar comigo. O ensino da Bíblia é claro. O nosso arbítrio, a nossa vontade, não está livre. Naturalmente, nós nascemos em um estado de escravidão ao pecado. Nosso arbítrio, portanto, está escravizado pelo pecado e por si só não tem condições de escolher livremente a Deus, até quando escolhemos. Quando buscamos nas mais diversas religiões, por vezes estamos buscando com base nos nossos interesses. Não estamos buscando livremente. Curiosamente, nós ainda podemos sustentar que a eleição se dá pelo livre-arbítrio. Só que não é o seu. É o livre-arbítrio de Deus. Você pode não gostar, mas Deus disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Outra coisa que precisamos compreender bem, segundo este texto, é: a salvação não depende do esforço humano. É um tiro no orgulho, irmãos. Naturalmente nós amamos dizer conseguimos, fizemos, conquistamos. No relacionamento com Deus também. Gostaríamos de dizer conquistamos a salvação, conseguimos o perdão de Deus. Não. O ensino bíblico é claro. Não depende do nosso esforço. Depende da misericórdia do nosso Deus. Você crê nisso? Você realmente crê nisso? Então me permita sugerir: pare de tentar se salvar diante de Deus e diante dos homens. Nós somos o povo da graça, mas estamos constantemente voltando às obras. Queremos fazer por merecer a salvação. Queremos ser aceitos e abençoados por Deus mediante o esforço próprio, irmão. Não dá. Se Deus fosse lidar conosco mediante a nossa justiça, estaríamos todos perdidos aqui. Nós não conquistamos a salvação porque acertamos. Nós não perdemos a salvação porque erramos. Nós só temos a salvação porque Deus nos tratou não segundo a nossa justiça, mas segundo a sua misericórdia. Esta mesma misericórdia precisa nos ajudar no relacionamento com os homens e com a vida. Nós não precisamos viver
como se fosse necessário conquistar todas as pessoas com quem convivemos o tempo todo. Não precisamos mentir na escola sobre quem somos, temendo perder os amigos. Nem precisamos nos encolher de medo diante das oportunidades, temendo não conseguir alcançá-las ou não conseguir a aprovação. Se não conseguirmos a aprovação, se os amigos da escola decidirem que não somos tão bons para eles, que seja. Nós somos o povo da graça, da misericórdia de Deus. Na prática significa que o nosso valor não depende do nosso desempenho. Que o nosso valor não vem dos títulos que temos, não vem dos diplomas que conseguimos, não vem dos gols que marcamos, não vem da opinião pública sobre nós. Nosso valor vem de Deus, que teve misericórdia de nós. Você foi alvo dessa misericórdia? Você se enxerga alvo desta misericórdia? Como viver em resposta a ela? Eu lhe diria, nós precisamos nos esforçar ao máximo para adorar a Deus com tudo o que temos e o que somos. Se por um lado, Mateus, nada precisamos fazer por merecer a salvação, por outro, os salvos são conhecidos na vida como aqueles que se esforçam para desenvolver a salvação, por meio da santificação. Ninguém que bate orgulhosamente no peito e diz, eu sou um eleito, e nada faz para desenvolver a vida cristã, está seguro. Palavras de Jesus, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz, assim, meus amados, como sempre obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. A salvação não depende do nosso esforço, depende da misericórdia de Deus. Mas os salvos são aqueles que se esforçam para levar uma vida santa para a glória de Deus. Eles valorizam essa maravilhosa misericórdia que foi derramada sobre eles. Escolha soberana de Deus é fruto de seu amor. Ela depende de sua misericórdia. E para terminar, nós ainda podemos dizer, segundo este texto, que a escolha de Deus visa a sua glória. Verso 17. O apóstolo escreve, pois a Escritura diz ao Faraó. Antes de prosseguirmos, notem a presença da Escritura outra vez no texto. Viram isso? Paulo não está nos doutrinando no vácuo. Não está nos ensinando a partir de suas opiniões particulares, invenções independentes. O apóstolo está nos ensinando sobre Deus e sua vontade, sempre fundamentando o seu ensino na Escritura.
Primeiro ele citou o texto de Gênesis, para nos mostrar como Deus se relacionou com os patriarcas. Depois citou o texto de Êxodo, para nos mostrar como Deus se relacionou com o povo que tirava do Egito. Agora cita outra vez o texto de Êxodo, para nos mostrar como Deus se relacionou com Faraó, o grande inimigo do povo de Deus na época. Como foi que Deus se relacionou com ele? Pois a Escritura diz ao Faraó, verso 17: eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. É mais uma citação direta do Antigo Testamento, e ela nos leva às pragas do Egito. Se lembram delas? Depois de 6 pragas, e antes da 7ª, Deus disse a Faraó por meio de Moisés: porque eu já poderia ter eliminado você da terra, mas eu o mantive de pé exatamente com este propósito: mostrar em você o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Deus podia ter eliminado Faraó antes, não podia? Por que que ele não fez? Por isso: mostrar em você o meu poder e tornar o meu nome ainda mais famoso na terra. Percebam, Deus não disse a Faraó: eu o coloquei no palco da história para mostrar ao mundo o seu poder. Não, não. Deus disse: eu o levantei no palco da história para mostrar em você o meu poder. Podia ter terminado com você muito antes, mas eu o tive no palco da história para que o meu povo visse o meu poder, e para que as nações vizinhas tomassem conhecimento da minha glória. E então, depois da citação, o apóstolo conclui com um portanto, verso 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e endurece também a quem Ele quer. Durma com um barulho desse. Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Deus endurece a quem Ele quer. Esta não é a visão de Deus humanista. Deus não é um fantoche como algumas pessoas pensam. Não é um Papai Noel bonzinho que presenteia segundo a performance de cada um. Não é um servo a quem elegemos para ser prefeito, vereador ou presidente. Não tem democracia com Ele, gente. O Deus da Bíblia é Rei da glória, é soberano sobre todo o universo. Ele bate no peito, livre de qualquer maldade, injustiça ou perversidade, e diz: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu vou endurecer a quem eu quiser. Na teologia nós chamamos isso como? Dupla predestinação. Às vezes é até fácil de entender, mas é extremamente difícil de aceitar.
para suavizar o ensino da Bíblia. Alguns dizem que Deus escolheu alguns, mas deixou a porta aberta para todos, a porta da salvação. Isso é uma espécie de universalismo velado. Não é o ensino da Bíblia, gente. Acabamos de ler, Deus amou Jacó e rejeitou Esaú. Outros ensinam que, da mesma forma que Deus intervém para dar fé salvadora ao coração de alguns, Ele também intervém para criar descrença no coração de outros. Isso é o que chamamos de hipercalvinismo. Um exagero. Não me parece ser o ensino da Bíblia. Dizer que Deus endureceu o Faraó é o mesmo que dizer que Deus deixou o Faraó do jeito que Faraó já estava. Endurecido. Faraó não era bonzinho e então Deus o transformou em mau. Faraó era mau. Sempre contra o povo de Deus, contra a vontade de Deus, contra a salvação de Deus. O endurecimento dos pré-ordenados para a morte, como chama a nossa confissão, tem mais a ver com o abandono judicial de Deus. Aquilo que já discutimos em Romanos capítulo 1. O Dr. R.C. Sproul explica: Deus passa por cima dos réprobos, deixando-os a seus próprios intentos. Ele não os força a pecar, nem cria um novo mal em seus corações, não. Ele os deixa a si mesmos, com suas opções e desejos, e por isso eles sempre escolhem rejeitar Deus e o seu Evangelho. Esta é a explicação da doutrina. Mas e a sua aplicação? Dentro dos limites da revelação, gente. Por mais difícil que seja ouvir as duas partes da eleição ou predestinação, nós que somos eleitos para a salvação, precisamos celebrar a misericórdia de Deus. A eleição não deveria nos deixar tristes. Essa doutrina fala do caráter misericordioso de Deus, dos atos graciosos de Deus. Quer se alegrar com isso? Se você conhece minimamente a Escritura, e se é honesto para bater no peito e dizer, como eu posso dizer, sou pecador, você sabe que nenhum homem pode exigir qualquer coisa de Deus. Nós não estamos nesta posição. Todos os homens, de todas as gerações, nacionalidades, pecaram. E por seus próprios pecados, ignorando a glória de Deus, desconsiderando o Senhor, vivendo como se Ele não existisse, todos os homens pecaram. E portanto são dignos do juízo do Senhor. Contudo, por misericórdia, Ele resolveu nos poupar. É o que deveria nos encher de espanto, nos deixar atordoados, constrangidos, arrebatados, pensativos. Não o juízo de Deus. É a coisa mais lógica,
e natural de acontecer se pensarmos em um Deus santo, justo e perfeito. O que é de admirar, gente, é que Ele tenha tido misericórdia de nós. Celebremos a misericórdia do nosso Deus. Dentro dos limites da revelação, nós também precisamos nos maravilhar com o poder de Deus que aqui está revelado. O êxodo dos hebreus não está na Bíblia para nos ensinar sobre a história da humanidade, gente. Ele foi registrado no Pentateuco, é cantado nos Salmos, mencionado nas cartas apostólicas e é cantado outra vez no Apocalipse para nos ensinar sobre a grandeza e o poder do nosso Deus. Quem é Faraó, meu irmão? Quem é Faraó diante do nosso Deus? O que é o Mar Vermelho? Nada. De modo semelhante, nós precisamos olhar para a vida tendo olhado para Deus. Precisamos nos perguntar todos os dias: quem é o novo ditador deste mundo? O que é a doença que estamos enfrentando? O que é a crise conjugal que tenta destruir minha família? O que é este pecado que quer me escravizar? Se comparados ao nosso Deus, tudo isso é nada. Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Ele é poderoso para curar. Ele é poderoso para libertar. Ele é poderoso para preservar. Ele é poderoso para salvar. É o que precisamos proclamar, gente. Divulgar, anunciar às nações. Deus disse a Faraó: eu o coloquei no palco da história por isso. Eu o sustentei aí, podendo ter terminado antes, para manifestar em você o meu poder, para que o meu nome e a minha glória fossem divulgados entre as nações. Nós fomos alvos deste grande poder. Não podemos ficar calados. Precisamos comunicá-lo aos vizinhos e aos colegas. Precisamos avisar aos africanos e aos sertanejos sobre o poder de Deus para salvar. Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, uma vez que nós não sabemos quem são os eleitos para a salvação. Precisamos pregar até para Faraó. Chamar todos ao arrependimento e à fé em Cristo. Cristo que é poderoso para salvar. Talvez você esteja se perguntando: como é que eu sei que Ele é poderoso para salvar? Eu lhe digo duas coisas, caminhando para o fim. Uma, olhe para o povo que proclama a salvação do Senhor. Olhe para a gente. Olhe para a pessoa que te convidou hoje aqui. Se você nos conhece por algum tempo, você sabe que não somos perfeitos, nem queremos ser, como você acha que às vezes nós queremos ser. Nós queremos ser para a glória de Deus, e até um dia seremos. Mas nós não somos perfeitos. Também não nos julgamos melhores do que ninguém. Mas se você nos conhece um pouquinho, por um bom tempo, você sabe que nós não somos mais os mesmos. Por que será que abandonamos pecados e vícios que você sabe que tínhamos? Por que trocamos de hobbies? Por que nossos sonhos mudaram de direção? Por que ganhamos novas prioridades? Isso é uma prova de que a salvação do Salvador está em ação na nossa vida. Então considere a nossa vida. Mas não pare nela, porque nós não podemos salvar seu ninguém.
Olhe para o Salvador que tanto proclamamos e amamos. Ele não nos salvou só do Egito, irmãos. Ele nos salvou muito mais da justa ira de Deus. Vocês se lembram da oração que Jesus fez no Monte das Oliveiras? Passa de mim este cálice. Jesus não estava pensando apenas nos espinhos, nos pregos ou na cruz. Milhares de pessoas morriam daquela mesma maneira. Jesus se referia à ira de Deus, que tinha que cair sobre o pecado de seu povo. O ser mais puro do universo, em quem jamais habitou pecado algum, que sempre desfrutou de plena comunhão com a Trindade, tornou-se um de nós para morrer na cruz e por momentos ser transformado em uma coisa grotesca, ser afastado do prazer do Pai, ser fulminado por nossos pecados. Todos os nossos pecados, todos os pecados do povo de Deus, de todas as gerações, de uma vez só, cobriram o Senhor. Toda a justiça de Deus que deveria cair sobre nós por toda a eternidade, caiu de uma vez só sobre o Redentor. Em antecipação, Ele suou sangue, sofreu, agonizou, mas não desistiu. Foi à cruz. E para a nossa salvação, bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus, no nosso lugar. Esse é o Salvador que proclamamos. É o Salvador que tanto amamos. Se você estiver ouvindo a sua voz, venha a Cristo. Entregue-se a Ele e esteja seguro entre os eleitos de Deus para a salvação. Voltando ao início para terminar, com que parte do texto ou com que parte desta doutrina você tem mais dificuldade? Qualquer que seja a sua resposta, se a Bíblia for a nossa grande fonte de autoridade sobre todos os assuntos da vida, também nesse, embora seja difícil a doutrina, nós ainda vamos nos alegrar no Deus que nos escolheu por amor eterno, por sua misericórdia e para a sua glória. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vá ao Senhor em oração.